é algo que a gente carrega desde a nossa infância, essa questão da gente dizer se eu sou capaz ou se eu não sou capaz. Ontem eu fiz até uma live que a gente falou muito sobre crenças, né? E é algo que eu trouxe aqui para a gente poder conversar hoje, porque vai muito de acordo com esse tema que a gente está trazendo aqui hoje e essa pergunta que você fez, né? Bruna, essa questão, a gente julga ser capaz ou não, é uma escolha, não. Às vezes é algo que a gente carrega desde a nossa infância. Isso vem no nosso subconsciente e a gente carrega para o resto da nossa vida, né? Bruna, mas o que são crenças? Crenças, Léo, é tudo aquilo que a gente ouviu na nossa infância ou na nossa adolescência e aquilo se tornou uma verdade na nossa vida. Tá? E quando que a gente ouviu isso, Bruna? Tem as crenças hereditárias, Léo. As crenças hereditárias são coisas que a gente ouviu dos nossos pais, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, lá na nossa infância, quando eu era criança. Ou então de alguma experiência que eu vivi no meu meio familiar. Qual que era o meu meio familiar? O meu meio familiar era eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Então tudo que eu vivi de experiência nesse meio familiar, isso veio para o meu subconsciente e eu carrego ele na minha vida. Entendeu? Então, por exemplo, se na sua infância você ouviu muito do seu pai ou da sua mãe, você não faz nada direito, você deixa tudo pela metade, você nunca vai conseguir ninguém, o seu irmão é muito melhor do que você. Alguém aqui já ouviu alguma dessas frases aí na infância? E às vezes a gente ouve tanto aquilo, né? Você não faz nada direito. Todo dia sua mãe fala com você: você não faz nada direito, você não faz nada direito. Então, como você ouviu muito isso da sua mãe, que é uma pessoa de maior referência na sua vida, aquilo se tornou uma verdade para você, Léo. E isso foi armazenado no nosso HD, isso foi armazenado no nosso subconsciente. Então, o que aconteceu com isso? Eu ouvi a minha infância inteira a minha mãe, que é a minha principal referência, dizer: você não faz nada direito, você não faz nada direito. Então, o que aconteceu comigo, Léo, ao longo da minha vida? Eu cresci não conseguindo realizar nada. Por quê? O que está no meu subconsciente? Você não faz nada direito. E tudo que eu tentei fazer ao longo da minha vida, nada dava certo. Tudo dava errado. Por quê? O meu subconsciente estava me dizendo o quê? Você não faz nada direito, você não faz nada direito. Então, se existe hoje alguém que diz que eu não sou capaz, eu não consigo, é porque existe uma crença que está te bloqueando em algum momento da sua vida. E isso, Léo, dentro do processo de coach a gente consegue identificar, tá? A gente consegue identificar em que momento da sua vida, qual crença foi dita, e ali a gente consegue fazer o processo de quebra de crença, e aí é uma libertação para a pessoa. Não adianta a gente ficar julgando: eu sou assim por causa do meu pai e da minha mãe. Não, não é. Você tem o poder de mudar, você tem a decisão de realmente mudar e fazer uma nova história na sua vida. Então tem essas crenças hereditárias que vêm lá dos nossos pais, do que a gente ouviu do nosso pai e mãe, ou às vezes quem foi criado pelos avós, pelos tios, tá? E pelo que eu vivenciei do meu ambiente familiar. A gente tem também as crenças pessoais, Léo, que são as crenças que são adquiridas por experiências que eu mesma vivo. Por exemplo, eu estava no emprego e eu fui demitida. Eu acabo desenvolvendo uma crença de que eu não sou capaz, de que eu não sou competente, justamente porque eu fui demitida de um emprego, entendeu? Ou então, às vezes, eu tenho um relacionamento interrompido, eu terminei um namoro, eu terminei um casamento, e aí eu acho que eu nunca mais vou poder acreditar em alguém. Isso é uma crença pessoal que eu adquiro com experiências que eu mesma vivo, tá? E tem a terceira crença, que são as crenças sociais, que são aquelas crenças que são impostas pela mídia e pela sociedade. Você vê pessoas que realmente já estão em pânico, já estão em depressão, só de ficar sendo alimentado por aquelas notícias na televisão. Então, assim, essas crenças sociais são seríssimas, porque tem aquela também sobre só as pessoas ricas são felizes, só vão te aceitar se você for magra, a questão do padrão de beleza, isso é muito sério, né?
Então a gente precisa começar a observar mais, né, Léo? O que você está assistindo na televisão? Eu aqui em casa, já tem mais de um ano que eu vi, a gente tirou a televisão do quarto, a gente não tem mais televisão no quarto, e a TV da sala, ela não é mais ligada. Às vezes a gente liga para assistir Netflix, mas jornal, novela, a gente não assiste mais, porque é algo que te contamina, que te coloca para baixo, sabe, que não te agrega em nada na sua vida, né? E a internet também, né? O que você está vendo, né? A gente fica a maior parte do tempo hoje conectado. O que você está sendo conectado? O que você está assistindo? Ah, Bruna, eu só tenho que assistir coisas cultas. Não, a gente tem que ter aquele momento de ver as besteiras também, né, Léo? A descontração, isso faz parte, mas se alimente de coisas boas, né? O nosso corpo, como que você está alimentando o seu conhecimento, né? Então, assim, é legal vocês entenderem essas crenças que eu passei para vocês e comecem a se observar mais a partir de agora. Comecem a se observar como que vocês reagem a situações na vida de vocês, seja num relacionamento amoroso, relacionamento de amigos, seja no trabalho, enfim, comecem a se observar mais.